Vamos lá. Vamos começar aqui, esperar só o sinal. Pronto. Sinal dado. Bom, vou voltar um pouco à geomancia. Eu estou na página... Eu não sei como é que é o livro aí. 6. É logo no início, Almir. Eu tô procurando, Babá, tô procurando. E é assim, ó, eu parei aqui, os efeitos da religião versus o espaço. Já achei, já, Babá. Achou? Então marca a página, vai como terminar. Não, já marquei, já marquei, já. Então tá, beleza. Então é o seguinte, eu estou falando sobre essa geomancia, porque a geomancia, de uma certa forma, é o que trata das religiões. Tá? E também trata um pouco do universo. Então eu preciso... o livro foi escrito para conciliar ambas as coisas, para que o entendimento seja maior. Entendeu? Olha só, o homem hoje teve um encontro lá com o Ferreiro, e o cara disse para ele lá no Codify, e ele respondeu que é uma coisa bem adequada, sem causar constrangimento. Mas foi bem colocado. Então, quer dizer, isso tudo é o quê? É o estudo. Entendeu? O conhecimento, ele nos facilita isso. Por isso que tem que estudar. Senão, não... esse trabalho nosso aqui vai ser em vão. Tem que estudar mesmo. Então, vamos lá. Babá, ele até queria, porque eu sou joga. Eu falei, não jogo não, Babá. Eu jogo, vamos para cá. Não. Mas ele quer presença, ele quer estar presente. Eu falei, tem para cá, viaja. Que coisa mais idiota. É besteira, é isso. Isso é uma idiotice que não tem tamanho. É verdade. É que tem cidades que tem esse hábito de ser presencial. Mas, vamos supor, você fala para ele que eu vou jogar. Aí você diz para ele, vai dizer assim, mas eu quero presencialmente. Aí você vai dizer para ele, suponha que você esteja internado, como é que é seu jogo? Para fazer o igual para te salvar. Pergunta isso para ele, como é que ia ser? Não, mas eu falei para ele, Babá, que também poderia jogar online. Online funciona também. Faz ao vivo, né? Pelo Meet também. É a mesma coisa, cara. É. A única coisa que não tem como fazer é assentar um santo e mandar para sua casa. Sim, sim. Tá? Fazer uma iniciação, não tem como. Então, essas coisinhas, não tem... o resto... Já cansei de fazer boli com o cara lá na UTI. Aí o outro chega, aí diz assim, você está fazendo boli, cadê a pessoa? Eu falei, está internada. Mas você não pode fazer boli, então ela vai morrer? Uhum. Entendeu? Esse pensamento louco, porque isso não tem raciocínio lógico para as coisas. Tem que sair dessa teia, sabe? Cortar. Porque senão fica difícil aprender. Eu vou botar a última aula que nós tivemos online e essa aqui também, lá no Facebook. Mas as pessoas têm que entender que tem que se desfazer desse emaranhado, tá, que foi criado dentro da religião. E ele também, Babá, ele está decepcionado no Candomblé também, né? É mais um, né? Eu falei para ele, isso aí tá geral, Babá. Gostou tanto da conversa e a ele, que ele falou assim, pô, Babá, eu gostaria que outras ocasiões o senhor tivesse até na minha casa aqui, desse uma força. Eu falei, tá tranquilo. Não tem problema nenhum, não. Se quiser até chamar ele para vir assistir uma aula, também pode. Tá? Eu mandei para ele, eu mandei o vídeo do Ori para ele olhar. Ele disse que ia ver. Né? Aí vamos ver agora se ele vai se interessar. Se quiser chamar ele para vir para ver a aula. Os conceitos, hoje em dia, eles estão muito diferentes da época que eu fiz santo. Parecer franco não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Nada. Entendeu? Porque antigamente você fazia santo, ficava um ano lá no barracão.
Começava por aí, em muitas casas. Para tomar 7 anos, era a coisa mais difícil do mundo. Entendeu? Hoje não, é só pagar que faz 7 anos. Sim. É. E Até no mínimo é uns 20 dias, vamos dizer assim, no mínimo. E ficava recolhido 21 Recolhido? dias, Aham. preso no Parque Santo. Sim, sim. só era borifeitura, né, babá? Que o É. pessoal faz já assenta tudo. Mas não tem esse negócio de ebótico de feitura. Eu não entendo esse negócio de ebótico de feitura, bolinho de feitura. Eu não sei onde vende esse negócio. Bolinha está com a cabeça, você está sentado, você está Antes deitado, da iniciação, né, na você verdade. está na água, você está na mata. Eu não entendo esse negócio até hoje. Porque, olha só, vamos raciocinar logicamente. Você tem que fazer um bolinho, mas você não aguenta deitar. Você não aguenta. Aí faz como? Sentado, como der, né? Como a pessoa Por conseguir exemplo, ficar, você né? faz uma cirurgia na coluna, Uhum. tá certo? Que tem que ficar numa posição mais Mais confortável. confortável, né? Tá? Aí você está nesse processo de cura dessa cirurgia. Aí eu vou botar você numa esteira? No chão, não tem como. Entendeu? Isso não tem lógica. E não existe bolinho de feitura. Porque, olha só, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas não tem problema, não. Olha só. O que é uma iniciação no candomblé? Além da comida para os santos do Pai do Santo, que não sei porque come, né? Porque quem está recolhido, a obrigação é para ele, não é para o Pai do Santo. Já que paga um dinheiro alto, ele que deve cuidar, não a pessoa bancar isso. Certo? Cuida da porta, essas coisas, tudo bem, mas Sim. aí o cara compra um bode. Na grande maioria, não são todos, obviamente. Mas na sua grande maioria, dá bicho de pena e o bode vai para o santo do Pai de Santo. Isso é uma realidade. A gente aqui não está falando mal de pessoas, mesmo porque não está citando nomes, mas sim. Isso é real. Né? Aí o cara entra, não dá comida séria. Aí faz um monte de ebó. Cachoeira, não sei aonde, encruzilhada, cemitério, vai embora. Tá. E aí tá tudo bacana. Aí não faz o Itá. Aí o orixá do cara veio em Ibi. Porque todo mundo acha que o orixá vem só em Irê. Não, também vem em Ibi. Por que quem faz marcou o Du para poder pôr um santo? Para dar. Aquele Odu que está lá no santo é o que vai dizer. Então, se está normal, está tudo bem. Se não, tem que fazer o ebó. Entendeu? Sim. O Odu que saiu para o Ibá, se não estiver normal, tem que fazer o ebó dele. Então, essas colocações todas que eu estou aqui fazendo não acontecem no candomblé, porque o Iaô, o parceiro tem que pegar um jogo e dar na mão dele. Ele jogar para saber se o Ibá veio negativo ou positivo. Se está negativo, tudo que foi feito anteriormente não tem resultado. Entendeu? Aí dá um bando de comida, o cara toma um bori, raspa a cabeça, e o que importa nesse assunto todo que eu estou aqui falando é a festa. Porque a festa é o que promove a casa. Sim. Entendeu? Aí, hoje, nós temos o quê? Casas que dão festas maravilhosas, mas na hora que fecha a porta lá do Pai de Santo, para fazer o que precisa, fica a dever. Então, que me perdoe, meus Pai de Santo, mas não tem outra coisa. E dentro de Ifá está o mesmo processo, tá certo? Processo de um monte de gente de enxerfar, fazendo iniciação, iniciação em Ifá, fazendo iniciação em Orixá, assentando em Aninhoxongá, assentando em Rigidi. É o que está vendo aí. Entendeu? Aí, preços são muito bacanas, né?
Vocês ouviram na aula passada o rapaz dizer que o cara comprou 50 mil? Esse ainda tá barato. É complicado. Então, você vê como nós, eu não estou falando mal de casa de santo. Sim. Tá? Eu estou falando mal de rituais. Com certeza. Entendeu? Rituais e cerimônia. Porque o candomblé, ele cria muito ritual e muito cerimônia. Isso é um fato. Tá? Então, muitas pessoas vieram da Umbanda para o candomblé e do candomblé para Ifá. Certo? O que acontece? Não se desprende das outras coisas. Continua enraizado no mesmo lugar. Tá certo? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não possam incorporar os seus espíritos. Não é nada disso, não. O que eu estou dizendo é com relação ao entendimento entre uma coisa e a outra. E quando elas não se juntam e misturam. Sim. Entendeu? Entendi. Se você separa as coisas, vai funcionar bem. Mas se você juntar para misturar, vai dar problema. Mas é o que está acontecendo também, babá. É o pessoal de Fá misturando candomblé, entendeu? Isso é totalmente. Eu falei para ele, não se mistura. Aqui em casa, eu costumo, como eu disse na outra aula, rezar para onde vocês nasceram. Certo? Qual foi o primeiro ponto? Foi Nagô, foi Gênio, foi Efon, foi Angola? Então, o jogo que vai me dizer isso. E quando ele me diz isso, eu faço uma louvação da sua origem. Daí, depois disso, é Ifá. Não tem mais candomblé. O Gustavo teve aqui e viu isso? Sim. Então, se a gente conseguir organizar isso, funciona maravilhosamente bem. Bem, tá? O vídeo novo que eu fiz hoje, que eu já postei, se chama Ori Orum Apati. Isso significa o sofrimento. É o que o povo de Candomblé hoje está em caminho de Ifá. Está no sofrimento. Porque o que eu vejo é assim, um monte de babalão ganhando um monte de dinheiro, certo? Na nossa gira carioca, se dando bem na área, né? Está lá se dando bem, e os filhos ficam aí abandonados, sem conhecimento, sem ensino, sem nada. E são poucos que eu já vi que proporcionam esses ensinos. Que mostra para o caminho, que ensina a pessoa. Porque quando a gente visualiza um babalaô, parece que nós temos a obrigação de levar você de mão dada direto para o seu destino. Entendeu? É quando a gente passar dentro de uma floresta com muita fruta. Aí eu pego na sua mãozinha e vou seguir. Aí você toda hora quer parar para pegar uma fruta. Entendeu? Aí eu vou te levar a que dia que você vai chegar lá. Porque toda hora você para comer uma fruta, para pegar uma fruta. Entendeu? A parte é feita, faz o ebola. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque tem a parte que cabe, a parte espiritual, e a parte que cabe, a parte material. E essa material é sua. Porque faz o ebó e o resultado tem que vir ontem. Eu fiz hoje, mas o resultado já tem que ter vindo ontem. Ninguém faz milagre. Existem umas regras. Por exemplo, se eu faço um ebó de operar para uma pessoa, eu digo a ela, boca fechada. Não. Aí o que ela faz? Abre a boca. Tá bom? E o ebó não deu certo. Por quê? A culpa é minha. Minha ou de quem fez? Entendeu o exemplo? Porque o abará é boca fechada. Para fazer as coisas acontecer na vida. Aí você vai e fala. Corta. Atrasa o processo. Aí você fala de novo. Aí vai só atrasando esse processo. Entendeu? Não pode.
Não pode. E o Obará ainda tem uma questão tanto de apego como de ego. Mas isso é da estrutura do outro. Então, nós, como ser humano, a gente tem que ter o nosso controle com relação a isso. São esses detalhes que eu estou falando, é que, às vezes, atrapalha ou adianta aquilo que a gente vai fazer. Sim. E quando eu digo que aquilo que atrasa não adianta, é pura verdade. E isso está em vários odus. Apego, ego, está ali. E também faz parte do humano, como o sofrimento, como a dor. Porque a gente visualiza as coisas da seguinte maneira. Isso é uma coisa geral, né? Todo mundo passou por isso, principalmente quando é mais novo. Ou com amigo, ou com trabalho, ou com relacionamento, ou com algum tipo de decepções, e fica com aquela coisa entranhada dentro de você. Mas em nenhum momento parou para analisar aquilo tudo. Tá certo? Quem está errado? Onde está o erro? Sabe? Como eu cheguei aqui para isso ter acontecido? Já pararam para pensar nisso? Não. Depois de velho, que a gente vai aprendendo as coisas, e aí a gente vai vendo que a gente precisa se desvencilhar disso. Porque cada vez que a gente está nesse sofrimento e dor, ele entra automaticamente na vida. E você permite que Ori, Orum, Apati, fique ali. Essa característica, essa energia fica aí. Que você deixa ela aí. Aí o cara faz o ebó. Aí você, e aí, como é que tá? Não, eu melhorei um pouco. Como melhorou um pouco? Você melhorou muito. Aí eu faço outra pergunta. Você já mudou as atitudes? Entendeu? Porque viver esse sofrimento, nessa agonia, acaba levando à morte. A depressão profunda entra ainda no medo de sair à rua. É certo? Acha que todo mundo está te seguindo, que está não sei o quê. Começa as paranoias. Então, a gente precisa, assim, o problema, todo tipo de problema faz parte da vida. Isso não tem como evitar. Se a gente fosse contar a quantidade de aborrecimento que já tivemos, supera as alegrias. Então, dentro dessa característica, essa característica é nossa realidade humana. Porque a gente abraça o tal do sofrimento. E tem que se desficar, tem que sair disso. Quer ver? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Tem que sair dessa coisa. Essa coisa é doentia. Ela vai matar um. Entendeu? No vídeo lá, eu escrevi a seguinte coisa. Deixa eu ler aqui. Depois eu volto lá para a aula. Deixa eu só abrir aqui para vocês entenderem. Da felicidade ao sofrimento é somente um passo. Do sofrimento para a felicidade parece demorar uma eternidade. E por que isso acontece? Porque você está vivendo o problema. Se não tem solução, é igual o Luminar disse. Se o problema não tem solução, por que está se preocupando? Tem como resolver? Não, então não tem o que fazer. Aí fica vivendo aquele troço ali. E quando não retorna o passado, que é outro sofrimento. Entendeu? Aí fica,
Pô, isso, aquele fulano, aquele ciclano, aquele não sei o quê. Aí fica voltando uma coisa que já está encerrada. Então, nós estamos vivendo o sofrimento. Entendeu? Por exemplo, em termos de doença ou tantas outras coisas, qual é a solução? Pode fazer é bom, mas também tem que ir ao médico. É espiritual e material, né, irmão? Aí você vai tratando, vai fazendo embora. Se tudo fosse uma coisa imediata, eu já estava rico e curado, né? Da diabetes, do triglicerídeo, da gordura, da pressão. Eu estava tranquilo. Mas não é assim que funciona. E eu tenho que entender isso. E vocês também. Você acha que aqui, ó, não tem nenhum aqui que foi mais irritado do que eu? Nenhum. Porque eu já ouvi um desaforo, mas a vírgula deu briga. Entendeu? Eu já ouvi um texto de desaforo, mas uma vírgula fora do lugar, já deu problema. Fecha o tempo mesmo. Que não é o caso meu hoje. Entendeu? Hoje eu paro para pensar. Por que está havendo isso? Qual é o movimento que está acontecendo? Por que essa energia está toda hora para lá e para cá? Eu tenho que entender isso para poder eu achar o caminho. E quando eu disse lá no curso do mês passado, ou do oráculo, quando eu coloquei lá a numerologia, não acharam onde estava o problema. Por quê? Por falta do estudo. Quando você faz aquele mapa lá, tem que analisar tudo que está lá. Para entender o porquê que está acontecendo aquilo com aquela pessoa. E aonde está o problema. Senão as coisas não dão resultado. E não existe problema imediato. Muito menos solução. Tudo leva tempo. Eu até escrevo lá no livro, se você não está preparado para resolver problemas a longo prazo, você não está preparado para o horário. Então, eu aqui estou constantemente fazendo ebó. Ele mexe, eu faço ebó. Ele mexe, ó. E ela já fez o ebó dela lá. Então, ó, uma maravilha. Eu nem me meto naquilo. Mas está lá. Tá certo? Porque essa jeito que nós temos aqui em casa de manter no trilho. Tá certo? Dali teve lá um negócio hoje, já deu uma paz, já falou em Xangô e pano. Entendeu? É isso, são essas coisas que vai resolvendo outras. Tirando as pedras do caminho, né? Porque lembra quando eu disse para vocês que Orumilá, quando andou, encontrou uma pedra monstruosa, assim, aí ele esperou as folhas caírem em cima, isso é um engano, para poder passar a pedra. Não. E quem me lembrou desse detalhe foi o Marujo da minha esposa. Foi. Então, por quê? Porque ele parou para analisar o caminho que ele vem andando. E a mesma coisa é vocês. Vocês que vieram da mão de outras pessoas, olha o tanto de caminho até chegar aqui. Vocês já pensaram nisso? Eu já, papai. Eu já. Então, e aqui, ruim ou mal, né, mas estão recebendo um entendimento para poder se adequar à execução e o próprio conhecimento. Então, se passa a entender as coisas, como facilita? Então, é isso, eu estou aqui todo dia, constantemente, tentando achar isso. Certo? Entender porquê das coisas. Aí, ontem, não sei,
me perguntaram assim, por que minha vida não dá certo? Aí eu respondi, por onde você andou? Certo? O que não deu certo foi por onde você andou. Aí vem as teimosia, né? A certeza que aquilo vai funcionar, os lugares aonde andou, as pessoas que teve junto, confiou demais. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Aí, qual é a primeira hipótese? Ninguém presta. Tá. Vamos supor que isso seja verdade. Mas quando precisou iniciar, foi aquele caminho que era necessário fazer. Então, eu posso dizer que vocês iniciaram num determinado lugar para depois vir conhecer a verdade. Certo? Certo, babá. Então, ó, André, que está aqui, Dário, Gustavo, os três aqui são teimosos. Mas o que eu fiz? Eu respeito. Certo? Eu não forço, eu não empurro, entendeu? Eu não brigo, não discuto, mas aquilo que eu disse para os três aconteceu do jeito que eu disse. Não fui eu que disse, não, foi o oráculo, mas precisou da minha palavra. Então, eu disse. E aconteceu do jeito que eu disse. Entendeu? Então, assim, vocês viram a história de Dona Maria, né? Da criança lá. Aí ficou um ano, 2 anos, sei lá, enquanto a criança enforcada. Por que não fez o negócio antes? Não poderia ter evitado isso tudo? Ter adiado mais um pouco? O dinheiro é bom. Eu adoro. Gosto do dinheiro. Mas ele é bom para mim fazer as minhas coisas sempre. Não pode ficar refém dele, né? Tem que trabalhar junto com ele, né? Mas não ficar refém daquilo. Eu não ganho tanto dinheiro com iniciação, esse tipo de coisa. É mais com os cursos, livro, esses troços. Mas eu estou bem. Passo aperto e passo. Mas estou conseguindo ainda ajustar as contas de casa. Então, tá bom. Entendeu? Não tem muita coisa para poder se dizer com relação a isso. E eu, depois de uns anos, eu comecei a conhecer o Júlio, minha esposa, e a forma de incorporação e essas coisas todas, eu entendi muito bem, esses anos todos, o Júlio ensinando o desapego. Porque a gente tem que lembrar que a nossa passagem aqui é rápida. Todo mundo que está aqui, se chegar aos 90, porra, levanta a mão para o céu. Entendeu? Mas quando a gente for para o outro lado, lá demora. Eu fiz mais umas contas bem práticas. A Luz falou que ele morreu afogado lá com asídio, aqui no Brasil. Então, vamos calcular que isso se passou 500 anos. Certo? Aí ele agora está vindo como espírito. Então, passou 1000 anos. O Brasil tem mais de 1.500 anos dentro. Entendeu? O tempo que nós estamos levando, para agora o espírito está evoluindo cada vez mais, porque está incorporando, trazendo informações, ajudando as pessoas, e daqui a um tempo não vem mais. Ou vem outro, né?
Entendeu? Então, vamos falar de sofrimento. O lugar de coisas do passado é em um museu. Certo? Todo dia se presentei com um sorriso. Todo dia toma benção na sua cabeça. Todo dia louve seu Ori. E traga naquele dia coisas boas para a vida, realizações, isso, aquilo, outro. Conversa com o Ori. Ou tomando banho, ou quando acorda, aí vocês que sabem. Mas precisa. Precisa. As mulheres em lugar põem aquele tocho bonito assim, às vezes arruma um capete, depois é para agradar o Ori dela. Não é que aquilo é para ser usado como um festejo, não. Ela não está mostrando que ela é linda, não, ou se arrumando para ser bonita. Não. Ela está louvando a cabeça dela. Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente, porque os caminhos já estão aí. Ó, você vê o curso de oráculo tem mais de 500 horas aula. Já imaginou o que é isso? É aula, menino. É muita coisa, muita. E não vai parar. Todo mês eu vou dar, mesmo se eu não conseguir, eu estou na cama com o celular, mas eu vou fazer isso, eu vou. Porque a gente não pode parar nossa mente. Tá? O Ori trabalha com aquilo que nós conhecemos. Então, se você conhece pouco, você está limitado. Não tem como dar o conhecimento. Para que as coisas possam vir até você e vir até você. Então, tem que parar um pouco e estudar. Porque eu sei que o Valmir tem negócio de projeto aí, que às vezes fica meio apertado, mas 1 hora ninguém vai morrer, não. Meia hora ninguém morre. Entendeu? E o cabo também, que trabalha demais, não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, tem que, acalmar a cabeça. Entendeu? Se não pode resolver, não esquenta a cabeça. A solução vai aparecer. O mais importante é manter o Ori equilibrado, para que Ipim atue na gente, levando a gente para uma destino. Entendam isso, que vai facilitar as coisas. Certo? Certo. Para você ver, Dário está aí. Você vê pela expressão dele a felicidade que ele está, mesmo tendo problema. Entendeu? É porque ele está equilibrado e não está deixando mais coisa desequilibrar ele. Entendeu? Quando ele saiu aqui de casa, eu disse, a partir de hoje, acabou. Certo? Você não vai ouvir mais desaforo. Você vai dizer para as pessoas, não precisa ser rude, nem ignorante, nem bruto. Mas dica, tá, para colocar no lugar dela. Porque eu ponho qualquer um desse Brasil aqui, se sai da linha para ir no lugar. Eu, como exemplo que eu já dei anteriormente, eu estava ensinando uma pessoa, aí o cara falou assim, você não pode ensinar. Aí eu falei assim, desculpa, Olodumário. Aí ele falou assim, eu não sou Olodumário. Eu falei, então eu posso ensinar, você não é o dono do conhecimento? Quem é o Olodumário. Então, se o Olodumário não me disse nada, aí botei a pessoa onde devia. Porque esse conhecimento que eu estou passando aqui não é meu, não. Não é meu. É da humanidade. Todos têm que saber. Todos. E como eu disse, às vezes, numa live, que a gente escuta muita coisa de Ori, sabe? Mas a gente não escuta nada efetivo. Como eu estou dizendo aqui hoje, sobre o sofrimento. Não escuta uma coisa efetiva para que você corrija isso. E ao corrigir, vai ficar bom.
Entendeu? Entendi, babá. Você pode pesquisar, você vê muita coisa de Ori, mas não é uma coisa efetiva, que são coisas paliativas que, para você em si, não se desenvolve você. Então, você precisa se desenvolver. Sua cabeça tem que te desenvolver. É supérfluo, né, babá? É supérfluo, é superficial. Não é ruim, não. As informações são boas, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, na prática, não serve para a gente. É muito mais informativo, tá? Mas não é uma coisa efetiva para você resolver. É tipo uma introdução, né, babá? Né? Por exemplo, você fala assim, Uri Apere, Uri Apere, bom caráter. E, Verdade. entendeu? Entendi. Então, isso é bom, mas não resolve. Sim. Entendeu? Porque as pessoas acham que o mau caráter é somente uma pessoa desonesta ou trapaceira. E não é isso, não. Tem 1000 formas disso, de ser mau caráter. 1000. Então, o mau caratismo a gente tem, todos nós temos, precisamos, todo santo dia, vigiar. Todo dia. Todo dia. Botar as coisas em ordem. Porque, senão, nenhum babado desse mundo vai resolver porra nenhuma. Não estou falando palavrão. Nenhum babaô, nem o pai de santo, nem mãe de santo vai resolver. Não vai resolver. Né? E a gente não nasce mau caráter, não. Adquirimos com o decorrer da vida. Se eu tivesse aprendido tantas dessas coisas bem mais cedo, minha vida teria sido outra. Totalmente diferente. Que eu podia estar dando aula? Podia. Podia estar escrevendo livro? Também. Mas minha vida era outra. Não precisava estar hoje, todo dia, me matando. Entendeu? E ainda ouvindo coisa que eu não quero ouvir. Que dá vontade de... Entendeu? Igual galinha. Vai lá e canta. Não, mas é verdade. Quando eu digo isso, eu já passei por tanta coisa e André acompanhou em alguns anos aí essa confusão toda. Sabe? A gente acha que está com a razão em tudo. Não está. Não está, cara. Quem tem razão? É a mesma história. O ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro? Quem tem razão? Ninguém tem razão. Certo e errado. É a mesma coisa. Então, lembre-se que 99,9% a culpa é sua. Entendeu? Só 1% é santo. E estou falando para quebrar o galho, que podia dizer que era 110. Entendeu? Aí os caras falam assim, não, eu vou lá para a igreja. A igreja eu vou ficar bem. Vai, que a única pessoa que eu conheço na igreja que fica bem são os empresários que já existem, que qualquer lugar vai ficar bem, tá certo? E o pastor. O padre. Porque o resto, meu amigo, é só peão. Não tinha uma mulher, acho que na Praça Nossa, que ela falava assim, coitada. É isso. Mais ou menos isso. Aí você tem aqui no candomblé, no Ifá, tudo a mesma coisa. Quem está bem, financeiramente, vai ficar como está. Tá? Quem é pobre, é pobre. E o pobre faz o quê? Vai para a cozinha, vai limpar chão,
vai fazer comida, aí passa o dia numa escravatura, porque aqui não é prazer, porque é obrigado, e de obrigado ninguém tem nada, ninguém é obrigado. Se tem um dever, uma chefe, tem, mas não uma obrigação. Sim. Obrigação é outra coisa. E aí você é obrigado a estar fazendo aquilo. E aquilo vai indo, vai indo. Chega à noite, na hora da macumba, você não aguenta nem incorporar, nem dançar, nem nada. Você está morto, porque os ricos... Tu já viu rico na cozinha? Não. Eu nunca vi, não. Nunca vi. Iniciei um Ifari, que hoje mora na Suíça. E ele... Sabe o que ele fez? Fez eu iniciar a empregada doméstica dele. Sabe para quê? Para quando eu fosse fazer as coisas na casa dele, ela ia cozinhar, não ele. Viu? Ao ponto onde as coisas chegam. Então, esse negócio de eu mudar de um lugar para outro, para ficar rico, esquece isso. Esquece. Só tem um jeito de ficar rico, é trabalhando. É tendo um caminho sempre aberto, as portas sempre abertas. Isso sim. E outro fator mais importante, estudar. Que se quiser abrir uma porta, tem que estudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Se arrumar um outro jeito, me avisa. Eu não conheço, não. Mais alguma pergunta? O bate-papo hoje tá bom, né? Babá, vou contar uma história para o senhor. Teve uma vez aqui... Eu não vou te falar, não, né? No cavalo chora dessa história? Hã? No cavalo chora? Isso é uma piada. O cara foi contar uma história para um carroceiro e quem chorou foi o cavalo. Diz aí. Uai, Sérgio, rapou, já tirou, já? Eu não fiz nem sua iniciação, tu já rapou a cabeça, mano? Tem que deixar, tem que só guardar. Deixa crescer que eu vou precisar do cabelo. Fala, meu amigo, conta a história. Ah, babá, teve um evento aqui uma vez aqui no Maracanã, que foi gospel, né? E o pessoal... tinha um amigo meu, ele já é falecido. Ele usava óculos fundo de garrafa. Aí o pastor, olha, pessoal, vocês que usam óculos, têm deficiência, joguem o óculos que vocês vão enxergar. Feche os olhos, tire o óculos e jogue. Fica sem Rapaz, óculos. depois que ele jogou o óculos, ele falou assim, não estou enxergando nada. Ficou sem o óculos. E você vê, hoje em dia está cheio de óculos aí nas óticas, que são o pessoal que é evangélico, é tudo daquele Maracanã. E aí, olha só, a culpa não é do pastor, né? A culpa é sua porque sua fé foi pouca. A fé é pouca, não depositou tanto. Sua fé foi pouca. Complicado. Rapaz, mas o Sérgio rapou o cabelo. Você está sem áudio. E agora? Agora Bom, Ô, Sérgio. Rapaz, eu vou precisar do cabelo para iniciação, viu? é muito calor, né? Vai até lá o cabelo. O cabelo meu cresce rápido. A semana tá grande. Ah, então tá bom. Bom, amigo, eu vou ter que tirar do bigode. Ixi, tem mais não, por favor também. vai ter que se tirar na pinça. Rapaz, Aí, babá, nós vai estar igual, né? Babá, amigo, nós vai estar igual, né? eu Tá tenho crescendo. esse só. Aqui é careca. É o coroinha da igreja. E André? Vamos, André? Como é que você tá, André?
noite a todos, Aburô Borrei. Hoje nós estamos reunidos aqui com 3 babalção, é para isso? Aqui. Muito bom. Estou enrolado com isso, hein? Tá. André, Gustavo, Valmir. Aburô, André, Boê. não. Amorou, Boê. André, você e Gustavo. Aqui É. o clã da EUE. É. Seu áudio tá um pouco ruim, André. Seu áudio tá falhando. Aqui é o clã de Ossanha. O áudio do André tá baixo. É a preguiça dele de falar. Tá com sono. Fala, Dudu. Eu, Sérgio e o Gustavo. Não entendi nada. Então vamos lá. O efeito da religião desse espaço são decorrentes da característica complexa pela qual o ser organizado é um fenômeno religioso. O pressuposto de que a religião está empregada ou impregnada de elementos místicos com sua dimensão espacial revela a saturação do sentido místico. Se a religião se difere do mito pela representação do espaço, no qual um homem religioso se realiza também, e representacional. Então, isso que nós conversamos anteriormente é o que está acontecendo hoje. Nós estamos distantes desse negócio de religião e o espaço. A ligação com a estrela nova está cada vez pior. Porque a gente antigamente fazia coisas que resolviam bem rápido. Hoje a gente faz coisas que demoram bastante para resolver. Então, isso tudo é ocasionado justamente isso. Que nós estamos distantes entre uma coisa e outra. E quando eu digo para vocês que tudo que for fazer, diga o nome de Ifá, é justamente por isso. Para que reforce a energia que está dentro de você. E cada vez mais indo de encontro ao destino. Entendeu? Sim. O ser humano, ao relacionar-se com a natureza, faz a geografia e a relação entre ele e o sagrado, estabelecida por cada cultura. Sinaliza uma dimensão específica da existência humana. A teoria sobre o homem frente ao fenômeno religioso, quando diz que o homem é um ser simbólico no sistema carceriano, que é caracterizado como a superação da vida biológica. Assim, há uma... A Bahia está me ligando aqui, deixa eu ver o que ele está querendo. Tá. Assim, há uma captura da ordem natural gerada pelo homem e na qual ele deve ser submetido. Esse processo conscientizado o homem de que ele não somente vive no universo, de fato, mas, sobretudo, um universo simbólico. Desse modo, a religião, a parte desse universo pleno do significado que faz parte, adicional da experiência humana. Sendo assim, o homem não está somente diante da realidade imediata, mas, à medida que sua prática simbólica se realiza, em busca dos significados da existência. Isso aqui é bem prático, não é para ter uma para explicar. Ao dar a primazia da religião como um setor das atividades humanas, não reduz o seu âmbito ou minimiza a sua influência, mas sim o reconhecimento como um fenômeno da vida humana. Nada mais é isso aqui do que ligar você ao seu destino. Vai, cadê o povo? Maria, subiu todo mundo. Então, isso é essa relegação ao seu destino. Tá? E as cerimônias, como está ali escrito de uma outra maneira, que também ajuda esse composto. Mas lembramos sempre que as cerimônias, sempre que for feito, tem que ser uma coisa adequada para se fazer. Não algo que não há uma necessidade, ou pode esperar, para se fazer uma coisa imediatista.
Tá certo? Tirando algumas consequências disso, por exemplo, como o Gustavo, né? Precisou dar uma coisa ruim para acordar. Dário, que ficou boiando, vou, e assim por diante. Então, quando a gente tem que resolver as coisas, a gente tem que partir para resolver. Tem que tomar uma solução para isso, tem que fazer. Não tem outro compromisso. Ou tem que sair da religião. Porque muitas coisas estão aguardando isso para começar na vida. Entendeu? E quando isso não acontece, as outras também não. Por quê? Porque vocês escolheram isso. Quando a gente escolhe as coisas, a gente tem que entender isso, que nós escolhemos. Então, isso está muito bem claro na minha mente. Por isso que, quando eu fiz as minhas, eu dei meu jeito. Eu dei meu jeito. Estava atendendo o babá aqui. Então, eu dei o meu jeito para resolver. Sérgio, pede para ele entrar aí. Eu acho que Eu estava atendendo o babá, Ailton. Manda o link para ele. Manda um link para ele lá, que acho que ele não tem, não. Ele tá doido para entrar, ele me ligou aqui agora. Manda para ele o link. Copia aí e manda. Tá bom. E eu achei que eu tinha que mandar para ele. É assim mesmo, cabeça de velho tá assim. Cacu no cai. Entenderam essa parte, senhores? Eu não ouvi, não. Sim ou não? Entendi. Uhum. Entendi, babá. Então, imputar a qualidade do sagrado é um objetivo, é um espaço, um acontecimento. Nada mais é senão a necessidade estabelecida, uma forma de organização do mundo. O mundo é assim e interpretado, codificado, transformando em mensagem. Mas não se torna sagrado em sua totalidade. Somente o sagrado aqui, que é o sentido, é poderoso, transformando, e por isso o significado de ordenar o mundo por meio desse sentido, e transformá-lo em grande sistema significativo. A religião é vista como um conjunto de sistemas de significado, incluindo os modelos de comportamento que dele decorrem, enquanto os fenômenos religiosos serão as manifestações concretas desse sistema. Essas duas práticas sociais se fundem através da dimensão espacial, já que a primeira análise de espaço é a segunda, deixa eu liberar aqui, papai Valmir. Então, que a segunda ocorre especificamente como um fenômeno cultural. Quando a religião é assim analisada, pode ser clarificada em dois grandes grupos: as religiões éticas e as religiões universais. As primeiras são ligadas a um grupo social específico, gerando, então, a ligação também em um espaço específico. Enquanto a segunda, por ter essa característica universalizada, rompem as relações de pertencimento com um lugar, a origem, e tem um amplo poder de difusão em suas menções, doutrina de maneira a ser apropriada por um grande número de pessoas. Bom, esses dois conceitos aqui, básicos, religiosos, praticamente tem todas as religiões. Sendo que as religiões que ela tem uma filosofia para a vida é diferente, é o primeiro caso. As religiões que são mais coletivas é o segundo caso. Então, eu posso dizer que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas é o segundo passo. Dentro de Fá, nós temos essa correspondência com a filosofia. Tá? O que Fá engloba essa filosofia, engloba a geomancia,
a teologia, arqueologia, numerologia, física quântica, física, ciência e etc. Juntando essas questões todas, não estou puxando um saco e falando, mas é verdade. Ele é pouco praticado, mas ele está lá. E a gente dá bastante exemplo com relação a isso. Muito. Quantos provérbios eu já disse aqui? Né? Uma quantidade monstruosa. Eu vou. Fala sério. Babá entrou aí? Entrou. Mas não deu boa noite, não. Ele está ali quietinho. Tá meio quietinho, só escutando. Só escutando. Agora ele aparece aí. Só vai aparecer. Eu achei que eu tinha te mandado um link. Não tinha mandado, não. Você vai me desculpando porque Coca-Cola não cai já. Eu sei. Tá feia a coisa. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Ifá. Olha, eu disse já um bocado de besteira hoje aqui. Culpa do Valmir que fica me impulsionando para poder falar. Ô, babá, eu agora vou virar o Marte. Hoje você é a bola da vez. Rapaz. Tem dia que é um, tem dia que é outro. Hoje eu sou crucificado. Sérgio, eu vou deixar o seu microfone lá. Viu? Pronto. Então, você tem alguma dúvida desse ponto aí que eu li? Tem sim, que eu sei. Mas eu quero dizer que IFA é diferentemente, porque é muito mais social. Certo? Não é uma coisa enraizada. Quando você faz IFA, é homem livre. Entendeu? Pode pôr uma cara de santo? Pode. Pode continuar com seus caboclos? Pode. Com seus espíritos? Pode. Pode continuar com isso tudo. Porque a serventia, antes desses espíritos, não era favorável a muita gente, e é até hoje. Aí, de uma hora para outra, depois que você fazer fácil, você não pode mais. Quem disse que não pode? Quem otorgou um ser humano a dizer que não pode fazer? Quem deu essa autorização? Quem intitulou ele o Papa da nossa religião para determinar? Então, Bifatumbi, vos digo, continue incorporando. Se bem que incorporar, incorpora. Entendeu? O que IFA vai fazer é agregar, vai melhorar o que já é bom. Certo? Então, vamos nós. Babá, Pode falar. meu irmão Sérgio está quase dormindo ali, ó. Ele está firme, está firme. O Sérgio está firme aí. Então, a geografia de interação em sistema religioso é a parte de um estudo macrocósmico da religião. Aborda o comportamento e a estratégia adotada por minorias religiosas dentro do domínio religioso maiores e mistura da comunicação religiosa em áreas de transformação. Isso aqui nada mais é do que estamos acontecendo hoje na política. Certo? Então, para ser bem mais claro, nós temos 180 deputados evangélicos no Centrão. Tá? Mandando no país. É isso. E nós temos quanto?
Nada. E estamos reclamando de quê? Certo? Se ninguém se mexe, e quando um se mexe dentro da nossa religião, já vem assim, esse cara não presta, esse cara é isso, esse cara é aquilo, outro, esse cara não sei o quê, esse cara não sei o quê. Mas, assim, se você não dá uma oportunidade, como vai saber se é de fato aquilo? Porque eu já disse várias vezes isso. Quando você vota no macumbeiro, você sabe onde é o axé dele. E quando você vota em outras pessoas, você sabe onde o cara mora para ir lá cobrar ele? Então é isso. Agora, se nós se juntarmos o Brasil inteiro, com certeza a gente consegue botar uns 50 deputados ali dentro. Já dá para fazer um barulho. Entendeu? Já dá para fazer um barulho. Mas não junta. Essa desunião é o que destrói a gente. Antigamente, quando eu fiz santo, funcionava assim. Convidava um cara de Angola, de Fonte, de Queto, Maduro, não sei o quê, para ir ajudar lá na operação. E todo mundo ia. E ninguém saía falando de ninguém, não. O inverso também acontecia nas outras casas. Hoje em dia, não. Se vai fazer uma decisão de Angola, chama outro cara de Angola, aí ele vê uma coisa lá que ele acha que está errado, mas o outro pergunta, entende aquilo que está fazendo? Como é que pode avaliar que aquilo está errado se você não entende? Entendeu? Ó, a língua, e o recado dele não é claro, a língua está presa em 32 dedos, mantenha ela aí. Entendeu? Hoje se reúne pessoa para falar mal da outra. A internet está lotada disso. Ninguém está levando informação e conhecimento, é falar mal. Falar mal. Em Ocaramigi, ele diz que quando uma pessoa fala mal da outra, eu me sinto em outro lugar. Porque você também se torna testemunha daquilo. Entendeu? Hoje eu falei mal aqui de muitas coisas, mas eu falei mal de rituais e cerimônias, que são exageradas. E falei mal também que hoje é muito mais festa, né, do que sagrado. Então, as festas, ela acontece o quê? Agrega pessoas ao axé. Porque uma casa é bonita, é bem arrumada, todo mundo dança bem, não sei o quê, toca bem, não sei o quê, e todo mundo vai para lá. Achando que isso é axé. Não é axé, esse é o fim. Esse é o fim. Um xirê é o fim da festa. Acabou. Fim do assunto. Agora, para chegar no xirê, é o axé. É o sagrado. E aí? Entendeu? São essas questões que a gente tem que colocar em pauta. Muita gente nova iniciada, já com casa aberta. Entendeu? Muitas roupas elegantes. Que qualquer pessoa que tem dinheiro, mesmo um iaô, ele tem dinheiro, ele compra uma roupa daquela bonita e vai lá e entra lá no barracão, te garanto. Muito iaô da casa lá onde ele vai tomar benção a ele. Porque a roupa está fazendo frade. Se nossa religião tivesse normas, por exemplo, usar um brajá é uma norma, só com 7 anos. Ponto. Se as associações que existem aí fossem sérias, de conferir aquilo que está sendo fazendo, antes de autorizar a iniciação, se isso fosse uma lei, a conversa era outra. Se a gente tivesse um órgão para poder dizer assim, vou dar um DK, então, traz o cara aqui para que você sabe jogar. Entendeu? Se criasse essas normas,
não podia ser tão radical assim, mas se criasse umas normas, estava bom. Porque o que acontece hoje é o quê? Fica na mão das entidades. Como a gira vira, o eixo vira, e fica tomando conta da casa. Esse aspecto precisa mudar. Literalmente. Porque a gente não adquire o conhecimento necessário e passa a deixar na mão da entidade. E o que acontece muito aí é com relação a isso. As pessoas saem da culpa. A culpa foi da entidade. Ela que falou isso, ela que fez isso, a culpa é dela. Você sai da culpa que você foge da sua responsabilidade como sacerdote. Fala, Babi. Quando há entidade, né, babá? Não, Hoje mas é isso que eu estou falando. Ó, né? eu incorporo aqui, eu não incorporo, mas eu incorporei. Entrei em transe aqui e tal. Aí eu falo mal do Valmir. Tá. Aí eu desincorporo. Aí, como chateado e aborrecido, vem falar comigo. Poxa, babá, o Exu veio aí, falou isso. Aí é bem simples, né? Ó, babá, foi o Exu, não fui eu. Mas a raiva minha era com ele. Então, lá eu tenho que receber o espírito para poder falar aquilo que eu não tenho mais de dizer para ele. É isso. Eu não estou mentindo, não. É verdade, babá. É verdade. Mas é verdade. Mas eu estou falando sério. Eu fui tratar de um assunto com o André. Olha, só para vocês entenderem o que é uma coisa séria e que é uma coisa de brincadeira. Lá na casa do papai, eu fui fazer as coisas lá, coisa séria. Certo? E todos deveriam fazer. Marulho virou na casa do André. Ele ia falando, não deu pegar o jogo para ir confirmando. O que ele está dizendo. Certo? Então, apesar de eu já conhecer bem, de ser que não me conta história, bom, mas eu atendi o que ele me pediu. E se fosse um outro babalu aí fora, você acha que ia fazer isso? Não ia nem ouvir. E a maioria. E desses aí, usaram muito Umbanda, usaram muito Candomblé, e agora vira a estrela do universo. É a que brilha mais. Aqui agora a disputa é qual a estrela que brilha mais? Nenhuma delas. Porque a estrela que vai brilhar é o seu comportamento e o seu caráter. Porque quando a gente tem comportamento e tem caráter, nenhuma porta se fecha. Toda vez que eu sair com o André para fazer qualquer coisa fora, as pessoas adoram o André. Toda uma pergunta. Como é que está o André? Como é que está o André? Eu fico, está bem. Mas por que isso? Porque entra e sai. Entendeu? Quantas vezes for necessário. E quantas pessoas hoje a gente pode dizer isso? São poucas. Eu não feche as portas, porque uma hora vai precisar dela aberta. E isso que estou dizendo é um fato. Tratar as coisas com respeito. Tudo. Ouvir a opinião, mesmo que não concorde. Mas está tudo certo. Também já disse aqui sobre a coexistência, que criando uma coisa em cima da outra. Como é que cria uma coisa que já existe? Então, não dá. De fato, não. E quando a gente vem aqui para esse curso, é justamente para fazer ao contrário. Vocês pensarem antes de fazer. Parar, raciocinar, ouvir, entender a outra pessoa, vai chegar brava, nervosa, mas tem que parar para
organizar. Porque se entra nessa pilha, vira uma bagunça. Desarmoniza tudo. Então, a gente tem que estar com a cabeça tranquila para pensar como vai resolver. Porque tem que resolver. Certo, meu pai? Certo, babá. Isso mesmo. A gente precisa disso. É ter calma, analisar os pontos, ver as possibilidades, sabe? Anotar as coisas, escrever, fazer, vai para o jogo. É isso que tem que fazer. Não ficar louco, desesperado, que tudo vai acabar. Vai. Então, se tudo já vai acabar e não vamos morrer, está preocupado com o quê? Não tem que se preocupar com isso. Esse é um problema que ninguém consegue resolver, ficar vivo. Então, agora, eu não quero ir agora. Aí é outra coisa. Então, tem que começar a corrigir as coisas para que isso não venha a acontecer. Tá? Lembra do... Eu já disse que quando o mulher perguntou quanto tempo ele ia viver, disse, vai viver conforme você vive. Isso também serve para a gente. Ó, eu fumo pra caramba. Sérgio também fuma. Entendeu? A André fuma. Minha esposa fuma. A gente só não bebe, nós quatro, mas fuma. A probabilidade de Gustavo passar a minha idade é maior do André do que qualquer outro. Por quê? Porque, né, não fuma, não bebe. Então é isso. Então a gente vive conforme vai indo a vida. E quando eu falei um pouco mais cedo sobre o sofrimento. Dentro desse sofrimento, a gente acaba indo mesmo para a morte. Quando eu trabalhei numa grande empresa, se eu tivesse um entendimento disso que eu tenho hoje, eu tinha me aposentado dela. Porque o trabalho e a pressão era tão grande para resultado que eu tive 2 infartos. Por quê? Porque eu estava vivendo um sofrimento. O apego. Que as coisas tem que resolver, e fica doido. Então, tem coisas que a gente precisa resolver logo. Tem coisas que pode esperar. Certo? Alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Então, vou continuar aqui. É o primeiro tipo de interação entre o sistema religioso e de coexistência pacífica, caracterizada pelo equilíbrio, pelo sentimento de mútuo respeito, antipatia ou indiferença. Vindo é do sistema religioso que não demonstra preocupações com outras crenças e suas respectivas práticas religiosas. É isso que eu acabei de falar aqui agora. Bom, não é porque a gente faz uma coisa em nossa casa que está 100% correto ou está 100% errado. Isso é a forma do entendimento. Se aquilo que você está executando, você entende, está certo. O ruim é quando você vê o vizinho fazendo e faz na sua casa. Aí é brabo. Mas não sendo assim, está tudo certo. Então, mais alguma pergunta que eu possa responder? Não? Então, hoje eu vou já encerrar, porque encerrar dizendo assim, que a dor e o sofrimento é a substância, a vida. São as raízes de nossa personalidade.
E só assim Pai, pensa aprendemos mais das seus a irmãos. crescer como pessoa. Dário atrapalhou aqui a minha leitura. Ele não está prestando atenção no serviço, né? Estava dormindo. Não, tá trabalhando. Então, Trabalhando, babá. tá. Eu estava lendo a seguinte coisa. A dor e o sofrimento é uma substância, a vida. São as raízes de nossa personalidade. E só assim aprendemos a crescer como pessoa. Então, o sofrimento também traz muita coisa importante para a nossa vida. A gente precisa aprender com ele. Eu vou falar mais lá embaixo, vou falar muito sobre essas coisas. Que eu ali, eu fiz até um videozinho curto hoje, de 3 minutos e pouquinho, que é justamente isso. O Ori, Orum, Apate, tá? Que eu botei lá no YouTube. E no Instagram, que me acompanha lá, tá lá também. Então, vamos desapegar. Eu lembro quando eu disse, não sei onde foi que eu disse assim, desejo. Desejo tomar consciência daquilo que não me pertence. O desapego, o ego, o sofrimento, etc. E mais embaixo, eu disse assim, tomei consciência do desapego, do ego, etc. Mas aí contei um fato que aconteceu com um filho meu, lá na Arábia Saudita, do doce. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ele comeu rápido para poder comer o doce que ele gostaria, tinha lá e estava pouco. Vou repetir aqui bem rapidamente. Quando ele entrou na fila para poder comer o doce, ele foi rezando, pedindo, não pega o doce, não pega o doce. Sabe? Quando ele chegou no doce, só tinha um, ele falou, me desapeguei de você. Então, quando ele me contou esse fato, eu achei extraordinário, porque ele, de fato, entendeu o apego. Entendeu? E muita gente já me questionou, até numa live que eu fiz, quando eu disse que o apego a carro, apego a casa, aí confundiram isso com melhorias de vida. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer esses apegos que não tem necessidade de ser. Né? O cara tem um carrão, mas não anda no carro. E se chover, não sai no carro para não sujar. Aí não põe o carro na terra também para não ter poeira. Aí compra um carro melhor que o vizinho para se aparecer. O carro é isso. É, exatamente. Não tem outra serventia para nos levar e fazer onde a gente quer ir, em qualquer lugar. Sim, facilitar os trabalhos e tudo mais. Então é isso. Então, o que traz a negatividade muito para a nossa vida é o apego e o ego. Isso, de fato, destrói a gente aos poucos. Entendeu? Eu já vi muita gente com tanto ego, entrando assim nos barracões, todo o zoom, aquela coisa toda. Eu achei que era o próprio orixá que estava lá. É igual. E o orixá ensina tudo ao contrário. Ensina para a gente a humildade. Ele abaixa e bate cabeça para a gente. Certo? Ele tira um colar que ele dá de presente àquela pessoa. Está ensinando desapego. Ele não aprende isso olhando. O cara acha que o orixá, dando dubá para ele está Esse tipo de gente tem que voltar para começar tudo de novo, porque não aprendeu nada. Então tá bom, gente, já vai, estou aqui já com 1h30. O vídeo vai estar... amanhã eu só me lembro de eu botar lá no aplicativo. Gustavo, você podia gerar de novo aqueles boletos lá para a Hotmart. Entra lá no negócio do Uri e pede lá o que você precisa e já manda direto. Não precisa mandar para mim, não. Mas eu já mandei pro pessoal que me mandou os dados. Então,
Então tem que fazer o do Valmir e o do O Sérgio. Valmir eu já fiz, do Sérgio não. Já fez o de Ori? Já fiz. Então tá bom. Tem que fazer o do Sérgio. Entra lá que lá tem o contato do Sérgio. Tá o nome dele lá? Tá, No Sérgio. grupo? Tá Sérgio? Ah, tá. Quando ele se tornar aí o cara da galáxia, Sérgio, vai dormir no mato. Tranquilo. É de boa. A semana que vem é 8 dias de mato. Deus é mais. Sérgio, então vamos ver o nosso projeto. Vamos. Tá? Já tô programando já. Eu tô começando a fazer as matérias. Junta aí que eu já vou gravando aqui. E já vou deixando lá já. Eu já tô fazendo essa matéria na mata, viu? Então, aí o Sérgio vai dar uma aula aqui pela Hotmart, das folhas. Né? Ok, babá. Para ajudar outras pessoas. Beleza? Então, tá bom, gente. Amanhã nós temos aula de QI, magia, né? Magia. Então, até amanhã, se Deus quiser. Está acabando, hein? Mês que vem acabou. Vai, babá. Vai ficar só as aulas. Qual é o horário, babá? 8 horas? 8h30? 8h30. Da noite? 8h30. Vai ver? Vamos ver se chega no horário. Tá. Para poder não ficar tão tarde assim. E eu ficar aqui conversando bolacha. Pergunta? Não. Pra mim tá tudo certinho. Por agora. Por agora, né? Dedé, você ficou no escuro aí. Acende a luz. Ninguém está ouvindo, não. Não sei o que tá acontecendo, não. Tá Aumenta o volume. Eu tô ouvindo. Tá bem Beijo baixinho, no coração. eu acho que é o microfone. Aumenta aí o volume. Tá alteado tudo, moço. Ah. Tá bom. Melhorou? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Babá, aí eu também me desculpe que eu achei que eu tinha mandado e não mandei. Mas ele não tá lá no grupo de Ori? Tá tudo certo. Não, eu vou botar ele Tá tudo agora. Ah, certo. bota aí lá que aí facilita. Vou botar ele agora, nesse exato momento. Vou pegar aqui. Babá, o Coca-Cola cai, você dá desconto. Pronto, já está lá no grupo. Obrigado. Será que eu botei certo? Eu botei. Eu fascinante. Botou. Beleza. Então tá bom, gente. Beijo no coração de vocês, viu? Até amanhã, se Deus quiser. No mesmo horário, na mesma bate-hora. Vamos mandar um pouco mais com esse Tori, porque esse tem coisa, viu? Esse vai ser longo. Qualquer coisa divide em 2 dias. Com o torneio de magia. Esse vai ser longo. Tá bom? Na hora que chegar nas características de Ori, então, acho que vai ser sempre uma live para isso, para um tipo só, porque tem que começar a explicar e falar. Uma aula para cada tema. Exatamente. Ele vai ser punk. Eu estou fazendo lá por todo, 3 minutinhos de cada característica dessa. E também vocês podem ouvir para poder ver, mais ou menos, para já ir
botando É aqui uma na ideia. cuca. Uhum, sim. Entendeu? Que é curtinho. Então, amanhã eu vou gravar mais um, para poder postar. Todo dia eu vou gravar um bem rápido para colocar lá. Tá? Deram a sugestão para mim falar assim, eu estou falando aqui com vocês, mas eu não consigo. Eu sem ter gente para conversar, não dá. Você pode ficar olhando para a câmera e falando, eu não nasci para essas coisas. Já é uma dificuldade eu gravar para postar lá. Nossa Senhora. Eu preciso tomar um. Não é nem vergonha, que vergonha eu não tenho dessas coisas, mas eu não sei, para mim É prática, na verdade. É que é um pouco estranho no início, assim, porque tá gravando pra ninguém, vamos dizer assim, né? é porque eu não falo sozinho, né? É. Eu fico, Normalmente tu faz em live, né? Normalmente tem live. É. Mas isso não. É costume, é costume. Então tá bom. Pai, Valmir, acho que aí acho que a gente vai no fim do mês. Ok, babá. Tá? Ok. Para ir fazer aí a cirurgia dela. Tá bom, babá. Bom, eu acho que o André também vai. Eu acho. Ótimo. Venha mesmo. Será bem-vindo. Bom, mas a gente vai e bate e volta. É. Bate e volta. Para não atrapalhar também o trem, não. Senão fica aqui, ó. Não. Bate e volta é o 2 dias. Ficar aqui 2 dias. Bate 2 dias e volta. Rapaz, isso aí é peixe. Peixe. Depois de 40 No mínimo anos, 2 dias. No mínimo 2 dias, no mínimo. Rapaz, isso é igual o peixe na carne do dia. Passou de 48 horas, saca. Fala, Valmir. Babá, eu ia perguntar ao Babá aí se lá tem muita louça também, né? Mas essa fase aí, Essa fase aí eu já passei dela. Apertou, babá. Apertou, hein, babá? Aqui em casa eu ataco a onça. E a também tem muitos a fazer aqui em casa. Se não der uma ajuda, não vai não. Hoje já fizemos um faxinão aqui danado, jogou para todo lado, rodo para cá, rodo para lá. Tem que ajudar. Ela não pode ficar pegando peso, é eu mesmo. Se eu fosse Babá Ailton, deixava as louças todas do mês para quando chegar a galera aí. Isso que eu falei, bate e volta. Aqui eu lavo o cozinho e passo, babá, Valmir. Aqui eu lavo o cozinho e passo. Aí. Tá igual o Marvinho, né? Só que você vai na barba e retoca a sobrancelha. Barba, cabelo, bigode e retoca a sobrancelha. Aí o César sabe, de vez em quando ele almoça aqui, ele sabe quem é que vai comigo. É verdade mesmo. Babá faz tudo. Babá Ailton faz tudo aí. Esse é um cozinheiro de primeira. Eu também acho. Fiquei muito satisfeito com a comida. Então tá bom, gente. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou tumbar todos aí, meu irmão. Eu já passei dessa fase também de muito bar. Muito bar. Burou com ele, não. Eu não estou mais nessa fase de muito bar, não. Meu irmão,